A nossa próxima aula, que é o Rococó. Vocês estão com a aula do Barroco aí e na sequência o Rococó, né? O Rococó é um movimento menor. Por um bom tempo ele foi considerado uma fase final do Barroco e não um grande movimento. Mas ele tem características tão próximas que chega difícil de você olhar para ele como uma continuação do Barroco, um detalhe do Barroco. Ele tem particularidades muito significativas. E eu gosto de olhar para o Rococó, ou resumir o Rococó, a um verdadeiro conto de fadas. O que é um conto de fadas? É uma história de amor bonita, que sempre termina bem, que nunca tem grandes problemas e etc, né? Por exemplo, aqui uma história de amor entre jovens e o próprio relevo da carruagem, né, da Cinderela aqui é no estilo rococó, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Fundo branco com relevos dourados. Isso é totalmente rococó. Esse movimento, ele recebe esse nome por causa dessas voltinhas aqui, ó. Esses floreios, eles são chamados de rococó. Que lembra o movimento do desenho da concha, né? Acontece na França, no século XVIII. Ele tem cores mais suaves, ele tem um ar mais delicado, né? Mais sutil. E ele vai refletir os valores de uma sociedade fútil, que está preocupada ou está pensando em grandes almoços, grandes piqueniques, festas, jantares, penteados. E um excelente livro para estudar, para ilustrar esse período, é Maria Antonieta, esse último que foi feito, acho que em 2016, 2014. Excelente o modo de vida, as preocupações da aristocracia, da realeza e etc. São formas leves e delicadas, cenas graciosas. A sensualidade ela é sutil, e aí aqui vai surgir uma outra coisa, que são as estatuetas de porcelana, né, que são esculturas pequenininhas para colocar em cima dos móveis. Primeiro vou ilustrar algumas coisas da arquitetura sem muito aprofundamento. Como eu disse, a gente tem áreas brancas com relevos dourados, tá? Ó, esse relevo ele pode ser branco também. A grande diferença entre o rococó e o barroco na arquitetura, no relevo, é que no barroco é completamente tomado por relevo. Aqui a gente tem áreas brancas, né? Tipo um respiro de informação. Um fundo mais suave, né? Aqui a gente tem o Palácio Episcopal em Würzburg. Tá vendo que aqui nesse caso os relevos eles são todos em branco, eles não são dourados. Desculpa, o celular tocou, né? A gente trabalhando a partir de casa, a gente está sujeito a um monte de imprevisto, né? Essa é a escadaria do palácio, e é legal que aqui esse teto foi pintado por um artista chamado Giambattista Tiepolo. E ele pintou os 4 continentes. E, por exemplo, a África ele ilustrou avestruzes e camelos, beleza. A Ásia, tigres e elefantes em um majestoso desfile, beleza. E a América, ele fez lindas jovens com cocares e penas coloridas cavalgando exóticos crocodilos. É bem tudo a ver com a América, né? Mas vamos dar uma olhada em alguns detalhes, né? Aqui a gente tem, né, as mulheres com cocares cavalgando nos crocodilos, algo bem cotidiano, né, na nossa América. Uma continuação dessa mesma cena, né, que tá a boca do crocodilo e a continuação. Aqui é uma vista total do teto do Palácio Episcopal. Aqui é um salão do mesmo palácio, mas não é do mesmo teto, né, é um outro ambiente. Aqui é um rococó na Espanha. Olha a quantidade de informação, né? Parece um papel de parede, só que é tudo em relevo. E tudo colorido, tudo pintado. Aqui na pintura a gente tem François Boucher, que foi um dos retratistas mais solicitados, né, nesse período. Olha o detalhe que ele dá ao brilho do tecido, aos bordados, né, aos apliques,
as fitas, as rendas e tudo mais. A gente vai perceber o mesmo padrão de maquiagem, né, que são um rosto bem branco, com a bochecha bem vermelhinha. A gente vai ter aqui nesse período temas mundanos, parques, jardins, quando é o interior, né, sempre muito luxuoso. Não é exatamente uma pintura para a baixa sociedade, embora a gente vá ter. Os personagens são principalmente membros de uma aristocracia ociosa, que não manda, que não tem responsabilidades, mas tem dinheiro e tempo livre. As tonalidades, elas são claras, elas são luminosas, e o rococó ele vai trabalhar muito com o que a gente chama de tons pastéis, que são tons suavizados, tipo rosa bebê, azul clarinho, amarelo. Nunca é uma cor vibrante, é sempre uma cor, a gente fala também esmaecida. Um outro exemplo, né, de retrato. Aqui um outro, sempre jovens, né? Quando a gente está falando de amor, sempre pessoas jovens, na flor da idade. É melhor que seja jovem demais do que velho demais para tratar de assuntos utópicos, para você pensar numa cena de contos de fadas, né? Aqui a gente tem o Tiepolo, que é o mesmo que fez o teto do Palácio Episcopal. Aqui, jovem com uma arara, é o retrato da Elizabeth Petrovna, que é a imperatriz da Rússia. A arara aqui, ela aparece como um animal muito exótico, que vai simbolizar, inclusive, luxo, porque para você ter uma arara na América é difícil, então isso tem um custo. Imagina você ter uma arara na Rússia. Então, você usa de objetos e de artifícios para demonstrar status. Aqui um outro exemplo. Sempre presta atenção o quanto as cenas são graciosas. Parece que elas são preparadas para filmes de contos de fadas mesmo. Uma pomba que traz uma carta, muito provavelmente é uma carta de amor. Olha só, o casal, né, alguém que toca uma música para celebrar esse momento, para romantizar esse momento. Aqui a gente tem Antonie Watteau, mais ou menos a mesma linha de pensamento, de cenas românticas, de pessoas, né, essa maquiagem, né, de bochechas avermelhadas, né, rosadas, pessoas jovens, cenas amorosas, cores suaves. Aqui de novo, provavelmente uma canção de amor, né? Aqui, esse aqui é legal, Embarque para Citera, é do Watteau também. A gente tem, era um antigo culto pagão que acontecia numa ilha chamada Citera, onde as pessoas iam para lá e ali era um parêntese da vida deles, tudo era permitido. Lá existia o culto a Afrodite ou a Vênus, né, o culto ao amor, onde naquele momento da vida deles tudo era permitido. Então, de repente, os casais não eram exatamente casais na vida real, né? Aqui a gente tem uma neblina que separa, né, um momento de sonho, de idealização, de momento específico, e lá, depois da neblina, eles voltam para a realidade. Aqui é o fim do dia, é o término do culto pagão, né, que acontece em frente à estátua de Afrodite, e as pessoas precisam voltar para a embarcação para atravessar essa neblina e voltar para a realidade, voltar para a sua família, para o seu casamento e etc. Aqui a gente percebe pessoas que não sabem, não percebem, que não se dão conta que é hora de ir embora, né, estão ainda envolvidos nesse momento. Aqui uma mulher que olha para trás, demonstrando o desejo de continuar ali, né? Aqui alguém que insiste com uma mulher para levantar, porque é hora de ir embora, né? É momento de terminar o culto e voltar para a realidade. Aqui a gente tem uma outra cena com o mesmo sentido, né? A gente tem Afrodite, a gente tem um casal que vai embora desejoso de ficar ali ainda. Aqui tem mais um casal que não vê, que é hora de ir embora. Aqui tem outro casal. Eles estão sempre aos pares, né? Porque é um culto ao amor. Aqui a gente tem Jean-Honoré Fragonard. Essa é uma das obras mais famosas do Barroco, do Rococó, desculpa. E aqui é legal, porque ela conta toda uma história, né?
Essa obra, dizem que foi encomendada por esse homem aqui. Ele era amante dessa mulher aqui. E o que ele pensava? Essa mulher, ela era casada com esse homem aqui. E ele queria que o Fragonard representasse na tela um amor proibido, né, entre ele, um triângulo amoroso entre ele, ela e o marido dela. E aí que o Fragonard fez da seguinte maneira: a gente tem o marido com cordas segurando um balanço. Esse balanço, ele representa o casamento, a inconstância do casamento, porque um casamento, ele não é sempre bom ou sempre ruim, ele é feito de altos e baixos, de momentos melhores e piores. E aqui a gente tem o marido com essas cordas, como se através do casamento ele segurasse a esposa, ele fosse dono, possuidor da esposa, né? Ele usa do casamento para limitar a atuação ou a ação da esposa. E aqui a gente tem uma mulher que joga um sapato para o ar. Jogar o sapato, perder o sapato, é símbolo de perder a virgindade, e mais especificamente em alguns momentos. Inclusive, se a gente pensar nessa, né, a gente fica bem decepcionada, né? Porque a Cinderela, então, perdeu a virgindade antes do casamento, né? Bom, mas aqui a gente tem ela jogando o sapato pro lado do amante, e aqui não vai simbolizar exatamente a perca da virgindade, porque ela era uma mulher casada, né? E ela levanta a perna, e quem tem a visão, a melhor visão aqui no caso, é o amante, e não o marido. O marido tá aqui iludido com cordas, se apegando a um casamento, onde a liberdade maior acontece aqui. A gente tem toda uma cena de Jardim do Éden, de contos de fadas, de uma floresta encantada. A gente tem uma estátua aqui, por exemplo, de Cupido, né? O Cupido, ele quer disparar a flecha do amor. Ele não está importando se ela é comprometida com ele, se ele está promovendo esse romance. Ele quer que o romance aconteça. E aqui, inclusive, ele conseguiu. E aí ele pede silêncio para um cachorrinho que tem aqui, porque cachorro é símbolo de fidelidade, e aqui ele aparece latindo, denunciando a falta da fidelidade que deveria ter, porque isso é um casamento. Então esse Cupido, ele pede silêncio porque ele quer que o romance, que o amor aconteça. E sinceramente, aqui são estátuas de jardim que eu nunca vi nenhuma referência. Eu imagino que deve ter algum significado, talvez são crianças que representam algo da família, né, que vem do casamento, porque tá entre marido e mulher, mas sinceramente eu nunca vi uma referência. Se alguém encontrar até hoje à noite e quiser me contar, ficarei eternamente agradecida. Aqui outras do Fragonard, né, são mulheres no banho, e elas tomam banho com bastante liberdade, né? Parece que elas estão assim num rio, alguma coisa do tipo, tomando banho nuas, bem à vontade, né? Num espaço aberto onde poderia ter alguém olhando. Talvez até elas imaginam que tem alguém olhando e fingem que não se importam. Vocês percebem uma certa sensualidade, algo assim que tá dizendo, mas não tá dizendo, né? Tá ali, mas não tá explícito. Aqui a gente tem o encontro. Percebe pelas feições, né, do rosto, pela linguagem corporal, que parece que é um encontro às escondidas? Olha que legal. Isso tem muito no Rococó, né? Assiste o filme que eu indiquei, que é Maria Antonieta. Tem tudo a ver com tudo desse período. Aqui a gente tem Jean-Baptiste Simeon Chardin, é um autorretrato no caso, né? Ele não vai falar desse mundo fantasioso e frívolo da aristocracia principalmente, né? Ele vai falar de uma cena muito mais cotidiana e burguesa, né? Aqui a gente tem De Volta do Mercado, que é uma mulher que foi fazer compra do mercado. Talvez ela seja funcionária essa tem uma postura mais altiva, mais elevada. Talvez essa seja a senhora da casa, né? E essa é uma funcionária que chega carregando as compras que a senhora comprou, né? Então a gente está num ambiente mais modesto, mais interior que eu falo de dentro, né? Com uma cena mais cotidiana, qualquer coisa que acontecesse. A mulher que lava roupa, que pendura roupa enquanto a criança brinca,
com roupas rasgadas. Então aqui a gente não está falando de membros de uma aristocracia, né? Aqui de novo o trabalho cotidiano, qualquer tarefa comum o Chardin pintava. A jovem professora, né, que vai ensinando a lição para a criança. E aqui inclusive a gente pode imaginar que ele está falando de algo de status mesmo, né? Porque uma criança que tem uma professora particular, quem é essa criança de repente? E aí você começa a imaginar o que vem antes e o que vem depois. A mãe que serve a comida para as crianças, né? Gente, qualquer cena cotidiana, sem grandes informações, subjetividades, né? A mulher cortando ou descascando batatas. Aqui na Inglaterra tem algumas mudanças. A gente tem um artista chamado William Hogarth, que ele vai tratar de temas bem mais escandalosos, né? Ele fez uma série de 6 pinturas que ele fala sobre as consequências de um casamento arranjado. Aqui eu acho que eu trouxe 3. A gente tem aqui as famílias, né, fazendo o arranjo, o acerto a respeito desse casamento, né? Talvez essa seja a noiva. Olha que postura desanimada, né? Eu acho que ela tá casando com alguém que ela não gostaria. Mas olha o dinheiro envolvido, né? As famílias contando dinheiro, ajustando os detalhes para que esse casamento aconteça. Essa aqui é a segunda cena, onde eles já estão em casa, onde ele faz a entrega, né, da noiva, da mulher, da esposa, né, para o marido. Aqui não tá na sequência, tem acho que uma ou duas entre essa aqui. Aqui é a infidelidade, né? Tem uma cena mais de longe, eu não sei se eu coloquei aqui, que parece que é um assassinato mesmo, né? Aqui tá sujo, parece sangue, mas a gente não tem exatamente certeza, né? Mas a gente percebe claramente um amante que foge. E aqui a dama, a mãe que morre, né? E deixa uma criança, deixa o marido. E o caos que isso causa numa família, né? O cachorro consegue, inclusive, pegar comida de cima da mesa, né? Um cachorro, inclusive, bem magro, bem maltratado. Ainda do Hogarth, ele trata de temas bastante arriscados, né? Tipo, ele vai falar de temas imorais. Aqui a gente tem um jovem que esbanja dinheiro e se entrega às mulheres e gasta o que tem, e, né, numa cena bastante... E não é sutil, é escrachado mesmo, é bem explícito, né? Lógico que ele não pintou só isso, ele fez retratos de família, né? A família Strode aqui. Retratar família, vocês ficam prestando atenção, que é uma coisa bastante frequente. Ó, aqui é outra cena de família, eu imagino que seja um casamento, inclusive, por causa da posição do religioso, né? Aqui, Robert Andrews e a esposa, outro retrato de família, onde mostra toda a propriedade da família. Aqui o cachorro provavelmente vai significar 2 coisas: fidelidade, né, coisa de casal, e o status, né, quem é que podia casar, né, que tinha lá 30, 50 cachorros e saía para caçar no campo, né? Então era uma atividade das classes mais elevadas, né? Aqui outros retratos, né, do Hogarth. Ó, o menino de azul. As cores são mais suavizadas, percebem? Não é uma tela apagada. A cor usada, ela é relativamente suave, ela não é uma cor pura, brilhante. Outro retrato de família, né? E na escultura, a gente tem o Houdon, que ele vai trabalhar com linhas mais suaves. Ele trabalha muito com argila, né? Ou terracota. Ele vai retratar pessoas importantes da época e ele vai trazer para esses retratos, né, embora esculpidos, o caráter do personagem. Aqui a gente tem um retrato de Voltaire. Aqui a gente tem Thomas Jefferson. Lembra que quando a escultura é só do peito para cima, chama busto. Então esse é um busto de Thomas Jefferson. Esse é um busto de Rousseau, né, que é um filósofo político. Aqui a gente tem um busto de Diderot. Diderot também era filósofo, ele foi um dos caras que idealizou uma enciclopédia muito famosa na época. E a gente tem, por fim, as pequenas estatuetas de porcelana, que é uma coisa que começa nesse período.
Porcelana é feita a partir de argila, só que depois ela recebe o revestimento esmaltado, né, brilhoso, que inclusive você pode pintar de novo depois e deixar colorido. E aí a gente vai ter essas mais basiquinhas aqui e algumas um tanto quanto mais elaboradas, né? Olha só que legal. Essas estatuetas, elas eram pequenininhas. Elas não existiam esse tipo de coisa antes. A porcelana foi inventada nesse período e aí eles começaram a fazer essas estatuetas pequenininhas para ficar em cima de móveis. Não são esculturas grandes de jardim, são esculturas para colocar numa mesinha, numa cristaleira, em móveis no interior da casa. E a gente tem esse artista aqui, o Falconet, que ele não colore as estatuetas, né? Ele trabalha com elas brancas e ele é um pouco mais clássico, né? E um tanto quanto menos rococó. A gente vai ter temas de mitologia, de retrato, de romance, de qualquer coisa. Ok? É isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês gostem do rococó. É um movimento que eu gosto muito, inclusive, de dar aula. E eu espero vocês para uma conversa hoje à noite. Um grande abraço e até